Boa noite, faltando aí um minutinho para entrarmos com o nosso tema de hoje. Mais uma terça-feira, mais uma live. Várias pessoas entrando aqui, boa noite. Que alegria, mais uma terça-feira, poder trazer aí um pouquinho da visão sistêmica e das constelações familiares aqui para vocês. Vamos avisando se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vão avisando aqui como é que estão as coisas, ok? Se vocês estão me ouvindo bem. Vão mandando um joinha, que daí a gente já vai sabendo se o som tá bom, se vocês estão conseguindo escutar bem. Vocês também podem aí mandando através desse aviãozinho que tem aí embaixo para outras pessoas também assistirem a live. Talvez esse conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês hoje seja de grande utilidade, diria até de utilidade pública para as pessoas, para terem uma vida um pouco mais leve, né? Uma vida, um caminho um pouco mais tranquilo a partir dessa visão sistêmica. Então, podem ir encaminhando aí pelo aviãozinho para outras pessoas também passarem por aqui e nos assistirem. E também podem mandar bastante corações aí, que a gente gosta também de receber os coraçõezinhos aí de vocês. Então, essa live sempre fica salva por 24 horas, para quem não puder assistir hoje, ou se vocês hoje assistem aqui e acham bem legal o conteúdo e lembram de alguém para quem esse conteúdo também serviria, vocês podem encaminhar também a live, porque como ela vai ficar disponível por 24 horas, e depois ela vai lá para o nosso canal do YouTube. A live da semana passada já está lá. Então, a nossa intenção é colocar a live de hoje aqui também, lá no nosso canal do YouTube, para que mais pessoas possam ter recursos a partir da visão sistêmica para atuar de forma diferente nas suas vidas. Então, tô vendo assim alguns nomes diferentes. Então, vou aqui começar a me apresentar. Acho que é sempre bom, porque sempre tem pessoas diferentes aqui. Eu sou a Eliane Kuhn, sou diretora do Instituto Luz do Ser, que tem como servir aí as pessoas através da constelação familiar. Nós trabalhamos com formação em constelação familiar, também com atendimentos, a gente proporciona outros cursos, workshops, tudo dentro dessa área da visão sistêmica, da constelação sistêmica familiar, organizacional também, tá? E o tema escolhido, a gente tem feito essas lives todas as terças-feiras, né? E sempre no finalzinho da semana, ali por quinta ou sexta, a gente faz uma enquete para saber o que a nossa audiência aqui do Instituto Luz do Ser gostaria de saber. Então, quando a gente fez essa enquete semana passada sobre o que vocês gostariam de ouvir a respeito das constelações familiares, nós tivemos vários temas diferentes e ficou até um pouco difícil de decidir. Mas o que a gente viu? Que vocês se interessam por muitas coisas diferentes, assuntos, temas diferentes, e que nós temos esses recursos para trazer todos esses temas aqui para vocês, tá? Então, o assunto que ficou assim, que pipocou um pouquinho mais, foi a questão dos filhos, o seu lugar, a hierarquia dos filhos. Então a gente disse, então tá, vamos falar aí sobre hierarquia dentro dos filhos e pertencimento também desses filhos. Então esse assunto de hoje é tanto para quem tem filhos,
Para aqueles que não têm filhos também. Por quê? Porque nós também, todos, eu, você, todos nós, somos filhos de alguém. Então essa live, esse assunto, traz aí recursos para todo mundo. Então vai ser tanto para quem tem filhos, como para quem é filhos, e até porque os nossos pais também são filhos de alguém. Então o que a gente vai tratar aqui hoje nessa live vai trazer recurso para você olhar para algum lugar aí do seu sistema familiar. Deixa eu já falar aqui para vocês que vocês podem mandar as perguntas, eu não vou conseguir ler as perguntas de vocês aqui, mas a Bruna hoje, que está nos assessorando aqui, ela vai ficar mandando as perguntinhas de vocês aqui pelo WhatsApp Web e que eu vou ter condições de estar respondendo essas perguntas de vocês, tá? Então eu não vou conseguir lê-las, mas vocês podem aí perguntas, comentários, informações, aquilo que vocês quiserem, pode ir escrevendo aí, que nós vamos ter condições de estar respondendo aqui. Então vamos começar, né? Aí acho que já deu tempo de algumas pessoas entrarem, quem for entrando depois que perdeu o comecinho, vê lá depois. Então hoje o nosso tema, pra gente trazer aqui informações para vocês, é sobre filhos, hierarquia e pertencimento no sistema familiar. Quando a gente fala de filhos, a gente corre às vezes o risco de não estar realmente olhando para todos. Tanto nós olhando para os nossos filhos, quanto os nossos pais olhando para todos, ou até nós mesmos como irmãos não olhando para todos aqueles que pertencem a esse sistema familiar. Ou muitas vezes também podemos estar não nessa questão de pertencimento, até podemos estar olhando para todos, mas estamos fora de lugar. Ou eu posso estar fora de lugar, assim como o meu irmão pode estar fora do lugar dele. Então, e o que é esse lugar dentro do sistema familiar, dentro da família, né? É o lugar de quem veio primeiro. A gente vai estar falando aqui na questão temporal. Então, eu sou a primeira, minha irmã é a segunda, depois a gente tem um terceiro irmão e assim vai. Hoje em dia, talvez as famílias não sejam tão numerosas como as dos nossos pais, nossos avós, que tinham lá seus 10 filhos, 8 filhos. E confesso que na minha família, a irmã do meu pai teve 14 filhos, né? Então, hoje, o nosso cenário é um pouco diferente, não temos um número tão grande assim para dar conta de contar aí todos no nosso sistema familiar. Então, nós temos que olhar dentro do nosso sistema a questão de quem veio antes e quem veio depois, ou seja, o nosso lugar nesse sistema familiar. E precisamos também verificar quem pertence a esse sistema, quem são os nossos irmãos. Porque às vezes nós não temos condições de saber todos os irmãos que temos. Essa é uma informação que nós diríamos que talvez nunca tenhamos certeza de quantos irmãos realmente nós temos. Porque essa é uma informação que só quem pode confirmar são os nossos pais. E muitas vezes eles já não estão mais aqui, ou muitas vezes eles não querem tocar nesse assunto, a respeito desse assunto, porque se perderam bebês antes ou tiveram um filho fora do casamento e esse filho não está sendo contado. Então, a informação sobre irmãos, ela é sempre uma informação aberta, tá? Porque a gente nunca vai ter a certeza. E algumas pessoas até que já conhecem constelação, que já vivenciaram o campo das constelações, podem até dizer, mas eu vi numa constelação que eu tenho um irmão que apareceu lá na minha constelação. Eu vou dizer o que eu penso a respeito disso, que isso é algo bem sério. O que a gente pode perceber numa constelação é que existe
algo ou alguém a ser visto dentro do sistema e que pode estar realmente muito próximo de nós e que não necessariamente seja um irmão que minha mãe não sabe que perdeu. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu não gosto nunca de trabalhar com uma afirmação. Eu tenho um irmão não nascido porque apareceu na minha constelação. O que apareceu na minha constelação é que eu tenho algo a ser olhado, a ser reconhecido, contado, visto e trazer para o meu coração. Essa é uma informação bem certa que a gente pode ter a partir de uma constelação. Mas se nosso pai ou nossa mãe não confirmarem ou não validarem essa informação, talvez ela não seja tão real assim. Esse é o meu jeito de olhar para as constelações, quando se fala nesse pertencimento e nessa ordem dos irmãos, tá? E vocês vão me falando aqui se isso faz sentido aí para vocês também, tá? Então a gente olha o nosso lugar em relação aos nossos irmãos pelo número mesmo, por essa ordem, por essa precedência, por essa questão temporal, tá? E nós vamos olhando também o pertencimento dos filhos e dos irmãos, também aqueles que pertencem, porque às vezes a gente tem meios irmãos, e os meios irmãos também fazem parte do sistema e acabam mudando talvez a minha ordem, porque talvez eu seja a primeira filha da minha mãe, mas eu sou a terceira do meu pai, porque ele vem de um outro casamento, um primeiro casamento, e lá ele teve 2 filhos, e eu sou aqui a terceira, né? Então, para o meu pai eu sou a terceira, e para a minha mãe eu sou a segunda, tá? Então, nesse sistema que tá aqui nesse momento, somos 2 filhas para esse casal. Então é bem importante de verificar qual é o meu lugar, porque às vezes eu atropelo esse lugar. Então eu me coloco aqui nesse sistema, nesse exemplo que eu dei para vocês, como sendo a filha mais velha. E na realidade eu não sou para esse pai, eu não sou a filha mais velha. Ele já aprendeu um pouco a ser pai, do jeito dele, e aqui a gente se isenta de todos os nossos julgamentos, tá? Ele já aprendeu a ser pai com esses 2 filhos que vieram antes, ok? Então eu olho sempre qual é o meu lugar, porque isso me deixa mais livre e mais leve. E por que isso é tão importante de se saber? O que acontece quando eu não tenho essa informação, né? Quando eu não sei sobre isso, quando eu não sei qual não sei nada de constelação, não sei nada sobre hierarquia, não sei nada sobre pertencimento, mas eu percebo que na minha vida tem uma dificuldade em relação aos irmãos, talvez. Em relação aos pais, eu vou verificando que talvez seja um pouco pesado. E os meus pais vão identificando isso também, né? Então existem várias dinâmicas, várias situações onde eu me expresso como filha, que vai denunciando que existe aí um emaranhamento, que existe aí uma disfunção, que existe aí talvez um drama familiar. E quando eu falo em drama familiar, não é porque é um dramalhão, é porque toda disfunção é a partir de um drama familiar, que é essa linguagem que a gente usa também muito lá na psicogenealogia, tá? Então eu posso sentir, e eu vou dar alguns exemplos aqui. E se vocês tiverem exemplos, podem ir dando também aí exemplos, né? De como vocês observam essa questão de estar talvez fora do lugar. Uma coisa bem comum de acontecer é quando eu não estou ocupando o meu lugar, eu não tenho a total força para esse lugar. Então muitas vezes eu não sou a primeira filha. Antes disso, os meus pais tiveram um filho e esse filho não nasceu. Ou esse filho nasceu e morreu ainda muito bebê. E isso causou, claro, uma dor para os meus pais, que eles podem ter vivenciado esse luto ou eles podem simplesmente ter abafado isso, né?
ter feito de conta que não aconteceu, ficar na negação em relação a essa vida, tá? Então pode ter sido um aborto, pode ter sido um bebê que morreu muito jovenzinho, e daí então eu sou contada como a filha mais velha. Mas na realidade eu não sou a filha mais velha. Eu tenho esse irmão ou irmã, nascido ou não, antes de mim. Com isso eu ando com um peso na vida e que eu não me acomodo. Existe alguma coisa que não vai para frente, que eu não consigo dar conta. Muitas vezes lá nos primeiros anos de vida, na escola, parece que eu não vou tão bem. Eu posso também ter um outro comportamento, outros sintomas, posso apresentar outras situações aqui, como por exemplo a obesidade. Pode ser um caso de estar comendo também por esse irmão, para que ele preencha aqui o lugar dele. Outra questão que pode vir a acontecer é a questão de hiperatividade, onde eu tenho que fazer a tarefa de dois. Então eu fico muito agitada, eu tenho lá um diagnóstico de hiperatividade, a minha mãe e o meu pai ficam falando para as pessoas, diz, meu Deus, essa menina me dá o trabalho de dois, é impossível, ela não para nunca, ela tem muita energia, ela dorme pouco. Esse também pode ser uma questão de falta de pertencimento, de uma exclusão. Tá? E muitas vezes isso vai ser representado através da minha forma de agir na vida, de agir no mundo, sendo que isso teria que ser visto pelos meus pais. Eles, quando conseguem contar esse irmão nesse lugar, quando eles conseguem vivenciar o seu luto, dar conta da sua dor, eu não tenho a necessidade de fazer isso no lugar deles, num amor cego, porque é isso que acontece. Nós acabamos fazendo essa tarefa por amor aos nossos pais, para que eles tenham condições de olhar para isso, talvez perceberem isso, reconhecerem, para que a gente possa seguir. Mas nem sempre é assim, né? Os filhos fazem muito pelos seus pais num amor cego. Mas no momento em que eu já sou uma adulta, aqui talvez tenham pessoas que têm filhos, e essas pessoas que têm filhos podem começar a observar os seus filhos a partir dessas informações que estão tendo aqui com a gente. E também podem se observar nesse lugar de filhos em relação aos seus pais. Quantas vezes talvez nós, como filhos, não fizemos algo num amor inconsciente, num amor cego pelos nossos pais. No momento que a gente toma consciência disso, se a gente já é um adulto, nós podemos então, com essa informação que a gente tem, mas que é uma informação mais velada, que os pais talvez não falem tanto sobre isso, mas poder olhar para esse irmão que vem antes, para esse irmão nascido ou nascido e que morreu muito prematuramente, de dizer, você tem o seu lugar, eu ocupo só o meu, eu dou conta só do meu. De você, o papai e a mamãe dão conta. E quando eu falo isso aqui para vocês, é bem interessante e eu quero que vocês percebam como é ouvir isso, mesmo aqueles que não têm essa situação na família, de ter aqui ao seu lado o seu irmão, de olhar para o seu irmão, para sua irmã, nascida ou não, e poder dizer, eu vejo você, eu reconheço você. Você tem agora o seu lugar aqui antes de mim. E eu fico no meu lugar. Eu dou conta só do meu lugar. E eu te deixo livre para o teu. Porque de você, a mamãe e o papai dão conta. Eu não preciso mais. Percebem como é
dizer isso, porque aqui quando eu falo isso, eu não tenho essa situação no meu sistema familiar. Mas quando eu falo essas frases para vocês, eu me conecto a um campo que existe, eu não preciso nomear aqui, mas um campo que existe dessa situação. E eu sinto profundamente. E isso é a conexão, é a ressonância, é estar conectado a esses campos mórficos que a gente tanto fala nas constelações e que é bem provável que a gente tenha isso como um tema daqui a pouco em uma das nossas lives. E vai me dando um positivo aqui, se isso que eu disse agora a respeito desse pertencimento, a respeito dessa situação mesmo de hiperatividade, talvez, de obesidade, de sobrepeso, de qualquer disfunção que essa criança mostre, se faz sentido aí para vocês dentro do sistema familiar de vocês, tá? Então, a gente tá falando aqui da questão ainda de... a gente já aborda 2 assuntos quando a gente fala aí desse irmão que vem antes. A questão de pertencimento, né, de dar o lugar para ele, e também da questão de hierarquia, de ordem. A gente já falou de 2 coisas só em olhar para esse irmãozinho, tá? Tem uma pergunta aqui que a Bruna me passou. Alguém perguntou, a gente pode constelar esse filho ainda pequeno? Eu vou entregar algo bem legal aqui para vocês, né? A gente pode constelar tudo, gente. E quando eu digo tudo, não é sendo leviana a respeito disso, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente pode constelar até unha encravada. Eu brinco, né, às vezes, mas eu já constelei pessoas que trouxeram como tema o seu closet. E a questão lá do closet tinha a ver com algo bem... com um trauma muito grande na vida. Que a pessoa, quando entrava nesse closet, acessava um trauma. Então, se a gente pode constelar um filho pequeno? Pode. Por quê? Porque a gente não vai estar constelando o filho. Porque quando eu trago o assunto, meu filho tem hiperatividade, que foi aqui um caso que eu trouxe para vocês, eu tô falando de que o meu filho está mostrando algo que eu não vi. Porque as crianças, ainda dentro da sua pequena biografia, elas estão a serviço de todo o sistema. Nós estamos a serviço do nosso sistema, e assim vai, né? Nessa hierarquia de quem veio antes e quem vem depois. Então, quando os nossos filhos estão apresentando um comportamento, seja uma questão emocional, seja um sintoma, seja uma doença, eles estão mostrando algo para que nós possamos olhar. Então, quando uma mãe ou um pai traz o tema de constelar o seu filho, eu digo sim, vamos constelar o seu filho, porque isso vai mostrar na constelação que os pais precisam olhar para algo que aquela criança está fazendo a tarefa por eles inconscientemente. Que o filho, dentro desse comportamento que ele está apresentando, está só sinalizando algo que os pais precisam ver, que os pais precisam... Eu não vou usar a palavra aqui resolver, porque isso seria também... não é adequado, sabe? É muita arrogância usar essa, vamos resolver. Seria muita arrogância com todo o meu sistema, porque se o meu filho está apresentando algo, é bem provável que isso já tenha passado e que está chegando agora para que eu possa ver. Então, eu faço a minha parte. Então, eu olho para isso e dou o próximo passo. Então, sim, é possível constelar um filho ainda pequeno, porque essa criança está mostrando algo que os pais precisam dar conta, tá? Deixa eu ver, tem uma outra pergunta. Rigidez de pensamento pode estar relacionado a estar em outro lugar? Não ficou muito claro para mim aqui quando fala em rigidez de pensamento. Relacionado a estar em outro lugar. Nós temos muita facilidade de sair do nosso lugar, tá? Então, talvez possas estar mostrando realmente que está fora do seu lugar a partir de uma rigidez. Mas também pode ser que essa rigidez
seja para que você represente alguém lá atrás do seu sistema. Porque às vezes a gente escuta essa frase assim, você é tão parecido com o tio não sei das quantas. Então, tá mostrando aí dentro da tua rigidez que não é que tu estejas talvez fora do teu lugar, mas que talvez tu estejas mostrando algo para o sistema de alguém que está sendo excluído. E não excluído às vezes fisicamente, mas emocionalmente, né? Moralmente desse sistema, tá? E pegando o nosso fio da meada aqui, olhando a minha cola para eu não me perder, porque nos últimos minutinhos eu quero ainda fazer, não vou chamar de exercício sistêmico, eu quero só fazer um recolhimento assim com vocês para vocês sentirem aí esse lugar entre os irmãos, esse lugar de filho. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque senão daqui a pouco eu fico sem voz. Então, a gente falou aqui, nesse caso que a gente trouxe aqui, a gente falou dessas duas coisas, hierarquia e já do pertencimento, tá? Onde eu não tenho força para ser a filha mais velha, porque eu não sou a filha mais velha, porque tem esse irmão antes de mim, ok? Então, vamos aí lá para uma outra ponta. O irmão caçula, por exemplo. A gente sempre gosta de falar dos caçulas, porque os caçulas sempre dão um caldo aqui. Os caçulas são muito bons, porque eles fazem esse movimento, geralmente, até hoje, eu não vi nenhum caçula que diga assim, tô bem adequada no meu lugar aqui. E sabe por quê? Porque ele recebeu tanto. Ele veio bem lá por último, às vezes ele é o terceiro ou o quarto, né? Os pais já aprenderam a ser pais com esses filhos que vieram antes. Então esse caçula, muitas vezes a gente escuta do caçula, mas pra mim só sobrou, eu nem ganhava tanta roupa nova assim, eu ficava com a roupa dos meus irmãos. O primeiro lá ganhava tais coisas, e pra mim, como eu vim bem depois, já não era bem assim. Mas o caçula ganhou tanta coisa, ganhou autonomia muitas vezes. Esse caçula ficou mais livre, porque os pais já aprenderam a ser pais com esses outros filhos que vieram antes. Então ele fica implicando mesmo, sabe? Ele tem esse impulso porque ele ganhou tanto e ele fica querendo inconscientemente fazer realmente pelos irmãos, numa tentativa de equilibrar, numa tentativa de retribuir. Uma tentativa bem inconsciente, porque às vezes ele vai olhar lá pro irmão mais velho e vai dizer, não é desse jeito aí, eu vou te ajudar, eu tenho a solução para os teus problemas, né? E às vezes ele é convocado, às vezes ele sai do lugar dele realmente, nesse impulso de querer fazer e retribuir para com os irmãos, mas às vezes, como ele foi o último, e às vezes de uma família mais numerosa, e para ele às vezes, na maioria das vezes, foi mais fácil, ou ele estudou mais, ele conseguiu ficar mais livre mesmo da família, conseguiu estudar, ele tem mais conhecimento. E daí a família vai lá e meio que fisga ele, sabe? Convoca ele a sair desse lugar, por tudo aquilo que ele recebeu, por tudo aquilo que ele fez, porque ele conseguiu estudar mais, porque ele se destacou. E quando eu falo isso, vocês vão visualizando aí na família de vocês situações semelhantes, podem ir colocando aí, tá? Se eu tô viajando muito na maionese. Mas eu tô trazendo aqui coisas para vocês bem a partir do que a gente já viu nesses longos anos de estrada do Instituto Luz do Ser, com as constelações familiares, com as formações e também a partir da minha prática de consultório. Tá? Então, às vezes, o caçula, ele é meio que convocado mesmo a sair do lugar dele, porque ele recebeu um pouco mais. Então, já que ele já sabe um pouco mais, porque ele estudou um pouco mais, então ele fica, às vezes, meio convocado para fazer um pouco mais mesmo. Mas, sabendo dessa informação, que agora todos que estão aqui já sabem que precisam estar no seu lugar, né? Podem agir com essa outra postura. Então, quando forem convocados, embora tenham ganhado muito de seus irmãos e de seus pais por terem sido
aí o caçula, o último dentro dessa linhagem, vocês já podem se colocar no seu lugar e dizer: eu sou muito pequeno, eu sinto muito, mas eu não dou conta de fazer isso para você. Porque quando eu faço isso para você, por você, eu tiro a força que tu tens para ocupar o teu lugar. E quando eu falo isso, tô falando aqui para os caçulas, mas isso serve também para qualquer um, tá? Para os filhos do meio, para os filhos mais velhos, porque às vezes também estamos tirando a força dos nossos outros irmãos aos nossos lados aqui, querendo fazer por eles, né? Ou nos alimentando aí para continuar fora do nosso lugar, tá? Essa frase que eu falei agora é bem apropriada para os caçulas, mas ela cabe para qualquer um de nós. Quando a gente sente, às vezes nós somos fisgados pelo grau de importância, sabe? Às vezes dentro da nossa família vão dizendo: ah, mas tu é mais inteligente, mas tu sabes mais sobre o assunto. Então isso vai nos inchando, sem nós percebermos, tá? Nós vamos engolindo essa minhoca, né? A minhoca da importância, como dizia lá meu professor. E daí nós vamos comprando esse lugarzinho, e depois a gente vai olhando para os nossos, meu Deus do céu, mas não sabe fazer nada, mas não dão conta. Então tá, eu vou lá e faço, resolvo, porque se até eu ficar explicando como faz, eu vou gastar muito do meu tempo. Mas aí eu continuo deixando o meu irmão, mesmo que venha depois ou venha antes, sem a força do lugar dele, e vou lá e me coloco de novo à disposição. Vou lá e saio de novo do meu lugar. Vou assim, né? Sabe assim, não dá pra ver muito bem, mas é como se eu ficasse me colocando no lugar de todos eles. Vou fazendo um esforço para continuar engolindo minhocas e onde eu vou tirando a força desse irmão para ele continuar aí no seu lugar, tá? E isso é bem mais comum do que vocês imaginam, tá? E quando eu falo isso, eu falo assim, bem apontando o meu dedinho. Já passei tanto por isso e continuo passando. Porque não é porque eu já sei tudo sobre constelação. Tudo não é, né, gente? Sempre tenho que aprender. Se fosse perfeição, já tinha morrido, né? Mas não, como eu sei muito já sobre constelação, isso não garante que eu não acabe em algumas situações ainda, me perdendo e querendo lá ficar encantada na minhoca. Mas a buzina, aquela que eu falo, e quem acompanha aqui vai me ouvir falar muito, né? Que é bem a buzina aqui para estar no meu lugar. Então eu volto pro meu lugar e deixo a minha irmã, o meu irmão, com a força que eles têm, para dar conta do jeitinho deles, sem julgá-los. E ocupo assim, confortavelmente o meu lugar. A gente vai sentindo um conforto, sim, ao estar ocupando o nosso lugar como filhos, como irmão no sistema. Mas, a princípio, quando a gente vai se liberando desse grau de importância, deixando que cada um dê conta do seu jeitinho mesmo de fazer as suas coisas, nós vamos sentindo, talvez, se a gente ficou nesse lugar por muito tempo, nós vamos sentindo um desconforto e talvez as pessoas à nossa volta, os nossos irmãos, nos olhem meio atravessado. Nos olhem assim, agora não quero saber mais da família, sabe tanto e não ajuda, sabe? Pode vir essas falas, pode vir essas faísquinhas, mas o que cabe nessa situação? Nessa situação, cabe a nós, como irmãos e como filhos, poder sustentar esse lugar. Sustentar que sim, eu não posso fazer por você. Sustentar que você tem a força para lidar com a tua situação.
que assim como eu, você também tem um pai e uma mãe. O teu pai e a tua mãe, e eu tenho o meu pai e a minha mãe, embora sejam as mesmas pessoas, né? Quando somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E isso vai dando uma liberação, e talvez no começo possa estar dando assim um incômodo também, porque às vezes a gente carrega por tanto tempo, vou dizer que vou até mudar um pouco a expressão que eu sempre uso com os meus clientes, que é carregou uma mochila botando pedra que não era tua por tanto tempo, que quando tu tiras essa mochila, tu sente um desconforto. Ao mesmo tempo que é bom, tu sente aquela dor, sabe? É bom, mas é ruim. É bom, mas é estranho, é desconfortável por enquanto ainda. Mas eu vou usar uma outra coisa, já que eu falei aqui de ficar engolindo minhoca, do grau de importância em relação aos nossos irmãos aqui na linhagem, eu vou usar uma outra coisa, são as nossas medalhas, sabe? Tu vai sentindo assim uma falta daquelas medalhas todas que tu foi colocando porque tu eras fodão, né? Porque tu eras o cara, que tu eras a pessoa entre os teus irmãos que resolvia tudo e acabava saindo do seu lugar. Então tu pode sentir um desconforto, um certo falta daquele peso que eram todas as tuas medalhas, tá? Então, voltamos aí falando de assunto. Tudo que eu tô falando aqui, a gente tá falando de quê? De hierarquia, ordem e pertencimento, ok? Tem mais uma fala aqui, um comentário, e eu tô vendo que tá fazendo sentido aí para um monte de gente. Que bom, gente, assim, que faz sentido para você, que faz sentido para todos vocês. E talvez muitos de vocês já tenham caminhado um pouco na direção de estarem mais no seu lugar. Mas eu faço um convite aqui para vocês, porque eu tenho escutado isso. Eu tenho escutado de algumas pessoas, quando eu tomei o meu pai e a minha mãe, quando eu fui para o meu lugar, quando eu tomei consciência de que eu preciso tomar o meu pai e a minha mãe, eu acho que essa é a frase mais adequada. Porque eu vou te dizer que é muito fácil de sair fora desse lugar. Não é porque nós criamos essa consciência e temos essa informação que a gente ainda não vai cair em pequenas ciladas, sabe? Então, eu gosto mais desse lugar, de que eu ainda preciso e eu continuo tomando meu pai e a minha mãe. Eu ainda preciso e continuo, às vezes, tendo que voltar para o meu lugar, porque eu vou sendo convidada, às vezes, a sair dele e, às vezes, sem perceber, eu aceito esse convite e, volto para ele de novo, tá? Então, eu gosto mais de falar nesse sentido, sabe? Eu não gosto das coisas assim, agora tudo mudou. Mudou? Beleza, é ótimo. A gente percebe uma leveza maior. Mas fiquem atentos de que a nossa jornada é longa. Se eu tenho, 20, 30, 40 anos, eu tenho muito tempo ainda pela frente. E é claro que eu posso ir andando um pouco mais liberado, um pouco mais leve, mas sempre atento. Porque senão, quando eu falo isso, quando eu tomei o meu pai e a minha mãe, tudo mudou. Engoli a minhoca de novo, sabe? Então, quando eu percebi que eu preciso tomar o meu pai e a minha mãe, a minha vida tem mudado. Eu confio mais nessa fala, tá? E eu tô te fazendo um convite aqui bem real. Quando eu falo isso, tô falando bem a partir das minhas experiências, daquilo que eu vejo no consultório, tá? E porque a constelação não é uma mágica que a gente faz uma sessão, que a gente faz um grupo de constelação e tudo vai mudar magicamente. A gente ganha um impulso para ir transformando a nossa vida, para ter mais clareza, para ter mais leveza de ir fazendo isso de uma forma diferente, ok? Tem uma outra, e podem ir colocando perguntas aqui. A Bruna tá mandando as perguntas de vocês aqui para mim, tá? A gente já falou se eu posso constelar para um filho ainda pequeno, já foi respondido. Eu não sei quem é que perguntou, Bruna, se puder botar depois ali o nome de quem tá perguntando também, isso é bem legal porque às vezes até conheço a pessoa. Rigidez de pensamento, como a pergunta não ficou muito clara para mim, eu não sei se eu entreguei bem a resposta para você, mas se eu não entreguei a resposta e quiser mandar um direct depois, pode mandar
que daí a gente manda uma resposta para ti, ou se quiser perguntar aqui ainda, a gente te responde, tá? Se não era bem isso que eu falei. Outra coisa, quais as características de filhos de 1 a 5 anos? Então, características sistêmicas, não vou saber muito te dizer a respeito disso, né? Eu não sei se tu estás querendo perguntar a respeito de questões mais psicológicas, né? Desenvolvimento, mas a criança, toda criança tem o seu lugar. A gente tá falando aqui de hierarquia e pertencimento, né? Então eu não vou saber dizer exatamente, porque eu não entendi a pergunta aqui em relação a pertencimento e hierarquia ao lugar, né? Os comportamentos que as crianças podem nos mostrar, elas podem nos mostrar coisas assim muito simples que vão denunciando que elas estão fora do lugar delas, tá? Eu já falei aqui algumas delas, né? São de ficar com sobrepeso, uma questão de ter hiperatividade. Essas são comportamentos que vão denunciando que ela pode estar fora do lugar dela. Isso na sua hierarquia em relação aos irmãos. Ela também pode estar fora do lugar dela em relação aos pais, né? Porque ela pode estar recebendo um convite ali desse pai e dessa mãe para entrar no meio dos dois, tá? E tô lembrando aqui de um caso que eu atendi na semana passada, em que essa cliente é casada e tem uma filha, tá? E quando ela era pequena, ela foi sim a filhinha do papai, muito próxima do pai. Então ela tinha esse convite para ficar mais assim no lugar da mãe em relação ao pai, quando era bem pequena. Aí quando ela foi crescendo, foi sabendo das transgressões do pai em relação ao casamento. O pai traiu a mãe. Então ela ficou bem do lado da mãe e ficou assim com o pai, né? Quando ficou maior. Foi criando essa consciência, foi, mesmo sem conhecer ainda de constelação, foi dizendo: isso não é assunto meu, esse é assunto de vocês, eu não posso me meter aí. E, ok, agora ela tem uma filha que já tá grandinha, e essa filha quer ficar com o pai. Ela meio que... porque o pai é o amor da vida dela, né? Então ela tá fazendo um convite para essa mãe, para que essa mãe resolva as questões dela com a sua mãe e com o seu pai, para que ela não precise reproduzir a mesma situação com outro cenário, tá? Eu gosto de dizer que o enredo é o mesmo, mas os personagens são diferentes, o cenário pode ser diferente, mas o enredo continua sendo o mesmo. Então esse também é um comportamento de uma criança que pode denunciar aí que está fora do seu lugar, daí nessa questão em relação aos pais. Características de ordem de primeiro e segundo filho. Então, o primeiro filho, a Bruna colocou aqui, esclarecendo ali a pergunta da... Agora eu li aqui, apareceu umas letrinhas, da Ângela. Então, característica do primeiro filho. O primeiro filho, com o primeiro filho, os pais estão aprendendo a serem pais. Então, esse primeiro filho, ele tem uma certa exigência de dar certo, tá? Então, ele vai ter mais, talvez, responsabilidades, mais determinação. Esse filho, primeiro, é aquele que dá o caminho, que dá o impulso, que tá lá na primeira ordem, né? Para o segundo filho, já é um pouco mais fácil, já é um pouco mais leve, não tem o mesmo comportamento, tá? Eu diria mais ou menos, sabe quando é sucessão de filhos, assim, quando eu tenho uma empresa familiar, quem tem direito, né, na empresa, geralmente é o primeiro filho, né, depois o segundo filho, como se fosse reis, eu acho que assim, reinados também, essas coisas acontecem desse jeito, tá? Esses são os comportamentos, assim, e o filho caçula tem aquele comportamento, o filho do meio às vezes fica um pouquinho meio espremidinho entre o primeiro, e ele sendo o segundo, e o terceiro fica com uma demanda ali, mas se os pais conseguem olhar para cada filho dentro do seu lugar, e olhando que cada filho é do seu jeito perfeito, eles também ficam um pouco mais liberados, porque senão começa muitas vezes também as comparações dos pais com o filho, porque o teu irmão dá certo e tu não dá.
Então, também isso vai acontecendo. Essa é uma das dinâmicas que podem acontecer. Você ouviu tanto que esse primeiro filho dá muito certo, ele precisa dar certo. E o segundo filho escutou que ele não dá. Como segundo, ele não faz nada muito bem, tá? Então, para que o primeiro continue nesse lugar de fazer tudo certo, o segundo continua dando errado. Tô vendo a Ângela aqui. Quando o filho está em seu lugar, qual característica do primeiro, do segundo, do terceiro? Então, a gente vai perceber como é estar no meu lugar. É estar leve e tranquilo. Quando eu olho para o meu irmão e deixo ele ser do jeito que ele é. Quando eu tô no meu lugar, eu percebo que eu consigo fazer as minhas coisas, dentro das minhas limitações ou não. Quando eu estou no meu lugar em relação ao meu irmão, eu não me incomodo com o jeito dele atuar na vida dele. Isso que é estar no seu lugar nessa hierarquia, tá? Não tem um comportamento específico que vai denunciar. O que a gente denuncia muito, que fica muito marcado, é o comportamento do filho mais velho e é o comportamento do filho caçula. Mas a gente não pode engessar ou nomear o comportamento para cada filho, tá? Mas o que a gente percebe que é estar no seu lugar dentro da sua linhagem? É poder descansar e ser quem você é dentro do seu lugar, em relação aos seus irmãos. Em poder ver um segundo irmão atuando na vida e às vezes emaranhado com as coisas da família e não tentar salvá-lo desse lugar. Eu vou dar mais um exemplo, eu tô vendo aqui que a gente tá chegando nos 15 minutinhos finais, mas eu quero dar um exemplo para vocês, que é algo que até a gente já programou para fazer uma publicação daqui a pouco, né? Acompanhem o Instagram do Instituto, que a gente tá entregando aí sempre nas postagens conteúdos para vocês para refletir, ou de situações, casos que a gente já viu, ou daquilo que o Bert Hellinger traz pra gente, né, trouxe pra gente por tanto tempo e continua trazendo, né, através de outra forma, né, através dos livros que ele deixou e dos conteúdos que ele trabalhou e que deixou aqui disponível nesses campos de informação pra gente, de casos em que a gente vai atendendo e que a gente vai vendo que tem um link que pode te trazer aí um pouco de lucidez. Eu atendi um caso na semana passada, e isso é bem interessante, um caso de um filho especial, e daí ontem, até quando a gente estava escrevendo sobre isso para entregar algo para vocês, aqui eu acho que vai ser amanhã, se eu não me engano, todos os filhos são especiais, e hoje a gente tem essa nomenclatura para as pessoas que têm uma espécie de deficiência, seja ela auditiva, seja ela visual, seja ela mental, seja ela física, né? Então, quando a gente tem um irmão ou quando a gente tem um filho deficiente, a gente precisa olhar muito bem, ter um olhar muito atento, e a visão sistêmica pode nos ajudar dentro disso, tá? Eu atendi na semana passada um caso de uma família onde o primeiro filho ele é especial, onde ele tem uma síndrome, e esse casal então teve esse filho tem uma idade já bastante avançada, ele já está superando a expectativa de vida que ele teria pela síndrome que ele tem, tá? E a gente está falando aqui de mais de 20 anos. As possibilidades desse casal ter outro filho com síndrome também era de 99,9%. Então, esse casal talvez optaria por não ter mais filhos, mas eles optaram por ter filhos, eles não esperavam engravidar. E quando foram fazer o ultrassom lá no 5º mês, a criança, tô vendo aqui que tu tens essa síndrome, tu vai fazer fazer o ultrassom para verificar se a criança tem para fazer o aborto? E ela disse não. E quando fizeram o ultrassom, essa criança não tinha síndrome. Então, esse segundo filho desse mesmo casal não tem a síndrome. Então, essa criança é um milagre. Hoje essa criança não é mais uma criança, é um adulto, né? Mas o primeiro filho tem a síndrome e sempre
demandou cuidados especiais. Então, esse filho, ao invés de ser assim, com essa dificuldade de destroçar essa família, não. Esse filho veio e uniu essa família. A fala da mãe foi: nós nos unimos tanto, estamos todos em volta dele. Então, ele tem a síndrome e de vez em quando ele é acometido de mais alguma coisa em função da síndrome, tá? Então, ele está sempre demandando dessa família e eles olham para essa criança, que hoje já é um adulto, olham para esse filho como sendo a melhor coisa que super uniu a família. Então a família se uniu na dor. Então esse filho continua tendo episódios de dor, tendo alguns processos que levam ele para o hospital novamente, onde essa família fica toda junta de novo. Tá? Então é como se esse filho especial trouxesse aí, tivesse uma tarefa para manter essa família toda unida. Então a gente foi olhando com essa mãe para isso. E a filha, que é o 1%, que é um milagre, não é tão vista assim. Então essa filha, que é o 1%, que é o milagre, precisa, perante os olhos da família, ajudar com o irmão. Essa filha precisa estar lá bem disponível e entender que de vez em quando o irmão tem crises, né? Só que essa filha não consegue ocupar o lugar dela. Então ela não tem a síndrome, mas ela é acometida de outras situações. Situações mais emocionais, questões de sobrepeso, porque ela precisa ser vista. Ela precisa poder usufruir de ser saudável e de não ter uma deficiência, assim como o irmão. Ela precisa poder usufruir de ser saudável. E assim ela pode ficar ao lado do irmão. Mas enquanto esse pai e essa mãe, embora esse caso já sejam de pessoas adultas, ainda não foi possível para esses pais olharem dessa forma. Talvez a partir desse movimento que eles fizeram na semana passada. E eu já tinha trabalhado há bastante tempo atrás com a menina. Já trabalhei com várias pessoas da família deles, né? E eles entendem bastante constelação, porque depois desses processos, uma das pessoas dentro da família se tornou consteladora. Então, é uma chance agora maior desse entendimento. Mas veja por quanto tempo essa menina, a gente tá falando aqui de mais de 2 décadas, tá? Dela não poder usufruir do lugar dela de segunda e ser saudável, né? E desse filho também não poder usufruir do seu lugar de ok, eu tenho uma síndrome, eu tenho problema, eu consigo viver, mas eu tenho muitas demandas, mas eu não quero mais ficar tendo crises, tendo que ir para o hospital para ser a cola que une essa família, tá? Então, amanhã a gente tem um texto, a gente vai largar um texto sobre esse assunto, que não é um assunto assim tão comentado, porque geralmente quando a gente fala de questões de deficiência, são assuntos assim mais delicados quando a gente vai tocando, tá? Eu vi aqui que a Ângela disse que ok, que acho que chegou até ela e a informação talvez que ela queria. A gente tá chegando nos minutinhos finais. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, tá? Fico bem disponível aqui para vocês. A Bruna vai colocando aqui se tiver mais perguntas. A gente vai ter ainda mais um... Não é questionário, olha só, denunciei minha idade agora, né? Falar um questionário. A gente vai ter mais um quiz de perguntas lá para vocês responderem, né? Para vocês opinarem lá, para ver que assunto que vocês querem para ir para a próxima semana. Então vai rolar até o final da semana. Então acompanhem a gente aqui. E eu quero também dizer, porque daí a gente vai para os últimos finalzinho ali mais recolhidos no nosso lugar. Então eu só quero te convidar vocês para entrar no nosso canal do Telegram. Agora nós vamos estar entregando conteúdo lá para vocês. E daí o que é legal no canal do Telegram? Só entra quem quer,
né? Então ele tá lá na nossa bio, você pode clicar na bio ali do Instituto, vai abrir lá o nosso WhatsApp, a nossa página da web e vai abrir o nosso canal do Telegram. Então a gente vai estar entregando para vocês, não massivamente, porque eu acredito que nesse tempo de pandemia, de quarentena, nós estamos recebendo bastante informações. Então nós queremos ocupar um lugarzinho aí de disponibilizar conteúdo para vocês, tá? Mas a gente não quer te encher de conteúdo para que tu também possa aproveitar outras coisas que tu queira e que chegam até você. Então, no nosso canal do Telegram vai ter lá, já tem um e-book lá falando sobre constelação e também já tem uma meditação do Bert Hellinger na minha voz. Tô fazendo aí uns áudios, também colocando um pouquinho do meu talento lá do passado, que eu já fui declamadora, então espero que vocês gostem, porque isso é algo que eu gosto bastante, porque para mim não é só ler, e sim interpretar aqui a fala do Bert, né, a escrita do Bert para vocês. Então espero que vocês aproveitem bastante do nosso conteúdo lá. Essa semana vai rolar mais um conteúdo, provavelmente sobre os filhos, porque eu já andei gravando algumas coisas e a gente vai selecionar dentro daquilo que a gente já produziu e depois vai produzindo mais, mas eu fiz uma meditação dos filhos, então talvez aqui quem for pai e mãe possa usufruir dessa meditação que a gente vai largar aí essa semana sobre os filhos, tá? E, deixa eu ver, tem mais uma pergunta. E quando a gente precisa respeitar o jeito e as ações do irmão mais velho, mas eles incomodam a mãe? Boa essa. Então, quando esse irmão mais velho tem ações que incomodam a mãe, ele não incomoda a sua mãe. Ele está incomodando quem? Ele está incomodando a mãe dele, ok? Então, quando ela reclama, talvez, do seu irmão, ou que tu vê a tua mãe incomodada, quando tu vê a tua mãe incomodada porque o teu irmão mais velho fez algo para tua mãe, tu já está saindo fora do teu lugar. Porque esse assunto não te diz respeito. Esse assunto diz respeito a quem? Ao teu irmão e à tua mãe, tá? Quando ela vem reclamar do teu irmão para você, e ela vem, porque teu irmão não sei o que, ela não tá falando do teu irmão. Ela tá falando de quem? Ela está falando do filho dela, ok? São relações diferentes. O teu irmão é a tua relação com o teu irmão, né? Mas do quanto ele incomoda a tua mãe, isso não te diz respeito. Então, quando ela vier te falar novamente, diz assim, poxa vida, mas o teu irmão, olha o que ele fez. Mãe, tu não tá falando do meu irmão, tu tá falando do teu filho. E daí, a respeito disso, eu não posso fazer nada. A Bruna tá me lembrando aqui que era para eu falar do link do canal do Telegram que já tá na bio, mas acho que as mensagens estão chegando um pouco atrasadas aqui no WhatsApp Web, que eu já falei para vocês. Então a gente tem 3 minutinhos e eu vou encerrar aqui, então, com vocês, pra gente ir fechando um pouquinho os nossos olhos, para que vocês possam ir fazendo 1 ou 2 respirações. E daí, nessas respirações, vocês possam ir ocupando o seu lugar dentro da linhagem, dentro da hierarquia dos teus irmãos. Vai sentindo no teu corpo como é ir para o teu lugar, se tu és o primeiro, se tu és o segundo, se tu és o terceiro. Se tu sabes que tem irmãos não nascidos ou irmãos nascidos e que faleceram muito cedo. E se tu tem meio irmãos também. O nosso tempo está acabando e eu não vou ter chance de te dizer o restante, mas eu quero que tu sintas na tua alma como é estar no teu lugar. Beijo.